Olá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Vamos lá, você que está chegando aí. Tia Jaque, seja bem-vinda. Gabriela, Uli, sejam bem-vindos. Vou só tirar aqui do meu Wi-Fi para garantir de que a internet vai ficar boa, né? Essa live vai ser muito especial, então te aconselho que pegue aí uma caneta, um papel. Isso, agora voltou. Estava pausado, estava travando mesmo. Agora me fala aí se voltou tudo bem, pessoal. Seja bem-vinda, Thaís, Tayane, sejam bem-vindas. Coloca aí para mim se tá ok. Já voltamos, pessoal. Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Ótimo, ótimo. A Angelina colocou ali pra mim que já voltou, ok? Eu não sei onde vocês pararam de me ouvir. Eu tava aqui falando. Mas tá travando ainda? Como é que tá aí pra vocês o som? Raquel, seja bem-vinda. Helder, seja bem-vindo, boa noite. Vilma, travou de novo? Ai, meu Deus. Deixa eu chamar meu técnico aqui. Me dá notícias aí. Como é que tá? Tá ok? Danilane tá me falando que tá ok. Me avisa aí. Deixa eu chamar o meu amado aqui que me ajuda com isso. Amor, diz que travou de novo. Vê se o que é aqui. Você tá vendo ali? Do dele? Olha do seu aí. Olha aí, pessoal, se tá tudo ok agora, me fala, tá normal, ok. Diz que tá normal agora, né? Doutora Marina tá conosco, seja bem-vinda. Vivian, é porque nós trocamos aqui, agora eu tô usando do meu celular, é melhor, porque o outro fica alternando, né? Convide aí, pessoal, as pessoas que não estão, que precisam ouvir esse assunto. Nós vamos falar sobre bagunça mental, desorganização mental, com o Dr. Gustavo Saggioro. Vai ser um tema excelente, tem muitas perguntas para fazer para ele. Se você ainda não mandou, ok, obrigada pelo retorno aí de vocês. Se você não mandou a sua pergunta e tem alguma dúvida com relação a esse assunto, coloca aqui para mim, tá bom? Escreve aí. Os ajudantes vão me ajudar com isso. Convide aí as pessoas nesse aviãozinho, tá? Aproveita que alguns estão entrando e convide, clique nesse aviãozinho aí, chama todo mundo. Esse assunto é de extrema importância. Nós estamos em época de isolamento com essa pandemia. Muitas pessoas estão desenvolvendo esse tipo de problema, estão com problemas, tem muitas perguntas. Ele vai tentar responder-se o máximo, né? O Dr. Gustavo, ele é pós-graduado em psiquiatria e ele vai nos ajudar. Então, mande aí para as pessoas, parentes, amigos, pessoas que você conhece e que você sabe que vai ser bom esse assunto. E também eu quero te pedir que você anote aí, pegue um papel, uma agenda e anote, porque você pode ajudar outras pessoas, né? Com essas respostas. Também dá o seu like, aperta nesse coraçãozinho aí do lado, dá o seu like para que o Instagram realmente depois libere essa live aí para muitas pessoas. Eu quero te informar, avisei aqui no começo, mas não sei quantas viram. Lorena, seja bem-vinda. Giza, seja bem-vinda. Seu Paulo, Caruá, ok. Estão querendo saber se vai ter sorteio de uma sessão de Botox? Vamos ver com o Dr. Gustavo. Boa pedida, né? Olha só, pessoal, esse mês de maio eu quero ajudar vocês com o tema Organizando a Sua Vida. Se você quer organizar a sua vida, coloca aí pra mim. Eu quero organizar a minha vida. Eu quero ver quem quer organizar a vida. Agora eu tô pertinho, tô enxergando e eu quero ver. Se você quer organizar a sua vida, você vai colocar aí e você não pode perder as lives dessa semana. Temos hoje, teremos na quinta-feira com a doutora Marina Roure, que também está aqui presente. Ela é psiquiatra e vai falar sobre saúde mental da mulher. E na sexta-feira,
Tô olhando meu cronograma aqui. Na sexta-feira, dia 8, nós estaremos com o Dr. Marcelo Costa, que é o médico nutrólogo, e vai falar sobre uma alimentação organizada. Você não pode perder, ok? Vai lá no meu, depois que acabar essa live, no feed, tem o cronograma lá para você e se programe, ok? Coloque aí no seu celular, marque esse horário para você não perder, ok? Então, convide as pessoas, não perca nenhuma. Coloque aí pra mim, se você quer ter uma vida organizada. Quem sabe nós vamos ter mais sorteio. E também, no meu feed, se você não me segue nas redes sociais, já me siga aí, tá? Eli Cascão aqui no Instagram. Tem também um canal do YouTube. Se inscreva aí, tá? Depois dessa live, se inscreva lá, Eli Cascão, ative o sininho para você receber notificações. Toda segunda-feira, 18 horas, que entra o canal? Entra. Agora mesmo já deve ter entrado um vídeo novo lá no YouTube, você entra lá. E no Instagram, para o Dia das Mães, eu estou sorteando meia hora de mentoria comigo. Isso mesmo, vou ir na sua casinha, assim, online, ajudar você com meia hora de mentoria em qualquer área. Pode ser algum ambiente, pode ser com a rotina, pode ser com as finanças. Eu também sou consultora financeira, então posso te ajudar com isso. Então, enfim, vai lá no feed e participa do sorteio, tá bom? Vamos convidar o Dr. Gustavo. Como é que a gente faz aqui? Deixa eu ver meu ajudante aqui, ó. Gustavo. Isso, faço aqui. Isso. Você sabe que a gente vai aprender nesse negócio, né, gente? Isso, estamos aguardando a entrada do Dr. Gustavo. Aleluia, entrou o Dr. Gustavo. Seja bem-vindo, Dr. Gustavo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá tudo bem o som aí? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá bem baixinho para mim. Vê se você consegue aumentar aí. Agora eu fiquei pequenininha aqui, né? Vê se você consegue aumentar aí. Vê se melhorou agora. Ainda tá um pouco baixinho. Pessoal, vocês estão ouvindo aí a gente normalmente? Como é que tá o som? Eu aumentei. Fala aí, aqui, doutor melhorou? Gustavo, pra gente ver como é que tá. Tá melhor? Tá melhor o som ou não? Tá? Tá melhor, parece que sim. Tá. Pessoal, olha aí para mim, estão falando que travou. Vê aí se tá tudo ok, como é que tá. Se vocês estão ouvindo, sejam bem-vindos. O pessoal tá entrando, Tiago, Fabiano, seja bem-vindo. Fala pra gente se tá ok, se vocês estão ouvindo. Nós vamos começar aqui com as perguntas para que vocês não percam. O pessoal tá falando que travou. Será que é a sua aí, doutor Gustavo? Não, então vamos lá. Elaine, seja bem-vinda. Convida aí, pessoal. O doutor Gustavo já está conosco. Convide aí seus amigos, parentes e façam perguntas. Se você ainda não mandou a sua pergunta, ok? Escreva aí nos comentários e a gente vai tentar o máximo que o doutor Gustavo vai tentar responder, ok? Fala para mim aí se tá ok o som agora, se vocês estão ouvindo. O som tá ótimo, ok. Então vamos lá. Dr. Gustavo Saggiore, ele é médico pós-graduado em psiquiatria e dependência química. E nós o convidamos nessa série de lives, né? Hoje é o primeiro dia. Esse mês nós estamos nos propondo, Dr. Gustavo, a ajudar o pessoal a organizar a vida. E a gente sabe que não adianta organizar o ambiente, as finanças, nada, se nós não nos organizarmos internamente. Então, essa primeira semana é a semana da organização interna, com doutores que vão nos ajudar, né, instruindo a organizar internamente. Então, você está estreando aí essa série de lives e eu gostaria de perguntar, hoje o nosso tema é bagunça mental. Nós colocamos esse tema para chamar mesmo a atenção, né, nesse sentido da bagunça, da desorganização, né? E eu quero te perguntar, primeira coisa, o que é, explica aqui pra gente, pro pessoal, o que é bagunça ou desorganização mental? Então, a desorganização mental, ela é um processo do pensamento.
né? É um pensamento que às vezes torna-se muito acelerado e torna-se sem algumas cumprir as finalidades, né, necessárias para que haja a execução das tarefas, né? Então, a desorganização mental ela não é um transtorno, uma doença mental, né? Ela é um processo de falha no processo de pensamento, né? O processo de pensamento, o pensamento, se a gente parar para pensar, ele é o que nos diferencia realmente das outras espécies, né? Além do Espírito Santo, ele é o que nos diferencia. Tem 10 milhões de espécies nesse planeta, mas nós somos únicos, né? Então, nós temos assim, uma certa, né, uma diferenciação nisso. Então, esse pensamento, quando ele se torna desorganizado, ele gera uma disfuncionalidade social, né? As pessoas não conseguem funcionar e executar as tarefas, né? Funcionar em casa, funcionar no trabalho, funcionar nos relacionamentos, porque acaba gerando realmente muitos problemas. Sim, sim. Deixa só, doutor Gustavo, o pessoal está falando aqui, mencionando que deu uma travada, sabe? A sua imagem também está Sim, travando aqui para mim. Vamos ver se a gente consegue resolver. Só um minutinho, pessoal, que às vezes pode ser a internet, a sua internet. Só um minutinho, já pedi tá. ajuda aqui. Só fala para mim, você que está nos acompanhando, fala para mim. A Gerlanda colocou, cortou o início. Ok, não tem problema. Tem algumas pessoas falando, a gente pode repetir, que para mim está parecendo bem travada a imagem dele e algumas pessoas falaram que travou. Pessoal, só um minutinho, nós vamos tentar resolver isso aí, ok? Dele tá na internet dele? Deixa eu colocar no dele. Vê se você coloca, doutor Gustavo, aí na sua, sem ser no Wi-Fi, no seu celular, porque aí vai ficar melhor. Ok? Só um minutinho, pessoal. Sejam bem-vindos. Letícia, o pessoal está entrando aí. O doutor Gustavo está com um probleminha ali na transmissão e nós estamos organizando aqui para voltar. A gente volta a pergunta de novo. Não tem problema não, tá? Muita calma nessa hora, vamos perseverar, ok? Hello, prima, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda. Fran, seja bem-vinda. Gente, esse pessoal tá muito antenado, hein? Que bom. Muito honrada com a presença de vocês. Nós vamos resolver o áudio aqui, doutor Gustavo, tá bom? Olha só, coloque aí, dê o seu like. Pessoal, dá o like aí. Deixa eu ver o coraçãozinho subindo, hein? Deixa eu ver o coraçãozinho. Tá muito pouco coraçãozinho. Aperta o seu dedo aí. Manda no aviãozinho enquanto ele tá entrando novamente. Manda no aviãozinho. Isso, convidando as pessoas. Isso mesmo. E coloque aí sua pergunta. Nós estamos falando a respeito de bagunça mental. Você tem alguma dúvida a esse respeito, né? Coloque aí a sua pergunta. Se você quer colocar algum caso, alguma experiência que você teve, ok? Nós vamos responder essas perguntas. Depois essa live também vai estar aqui no meu perfil, Eli Cascão, tá? Eu sou Elisângela Cascão, personal organizer, e nós estamos nesse mês de maio nos propondo ajudar você com a organização, com o tema Organize a Sua Vida. Se você quer organizar a sua vida, coloque aí para mim, tá bom? Eu quero organizar a minha vida. Nós estamos começando com a organização interna, com os doutores, tá bom? Então, essa semana temos live hoje, vamos ter também na quinta-feira e teremos na sexta. Quinta-feira com a doutora Marina Rouri, psiquiatra, e sexta-feira com o doutor Marcelo Costa, médico nutrólogo, ok? Estamos aqui chamando o doutor Gustavo de novo. Vamos ver se ele vai entrar aqui. Isso! Ah, tá bem melhor agora a imagem. Fala aí, doutor Gustavo, para ver como é que o seu som melhorou. Melhorou? Tá Tá melhor? baixinho para mim ainda. Será que é Uhum. meu fone? Tenta tirar o fone.
Às vezes pode ser o fone. Tá melhor assim? Tá, um pouco Tá me ouvindo? melhor. Sim? Tá. Vamos Tudo bem. repetir essa primeira pergunta, porque Sim. travou no início. Eu vou perguntar aqui Sim. novamente, pessoal. Você que ouviu e não travou, vou te pedir paciência, né? Você vai ouvir de novo, porque algumas pessoas também entraram depois. Doutor Gustavo, o que que é a bagunça mental, essa desorganização mental? O que que é isso? Isso. Então, a desorganização mental, ela não é patológica, né? Ela é um processo de alteração de funcionamento do pensamento, né? Um processo patológico, ele é um transtorno, uma doença mental, não chega a ser isso. Então, em determinados momentos, às vezes a gente desenvolve, devido ao excesso de pensamentos, a gente desenvolve uma alteração, né, na organização dos pensamentos. Isso altera o funcionamento da pessoa, seja no trabalho, seja no funcionamento na família, né, em qualquer situação. Então, existem alguns sintomas que nos levam a pensar isso, são sintomas que são bem característicos, né, de uma pessoa que está com desorganização do pensamento. Só que o pensamento, ele é um processo assim que ele é muito particular do ser humano, né? Nós somos uma espécie entre 10 milhões de espécies que tem essa capacidade de organizar o pensamento, de cumprir tarefas, de fazer planejamento futuro, de fazer abstração, de ter sentimento de culpa, né? Tem animais não têm sentimento de culpa, né? Nós temos. Então isso tudo faz parte do pensamento. Tudo bem? Ótimo, ótimo você falar. Então, não é uma doença, né? Não é uma patologia, como ele disse no começo, mas é algo que atrapalha a nossa vida, né? Eu tenho muitas clientes, muitas pessoas que me Sim. solicitam e dizem que não conseguem se organizar, não conseguem cumprir tarefas, não conseguem fazer o cronograma, né? Com certeza você que está me ouvindo tem essa dificuldade. Atenção, Uhum. porque você pode estar com algum tipo de desorganização mental, né? E você começou a falar aí a respeito de sintomas. Quais são os sintomas, então, de uma mente desorganizada? Sim. Então, os principais sintomas é dificuldade em cumprir prazos, dificuldade em organizar as suas atividades diárias e observar o que é prioridade, né? Fazer uma lista de prioridades e muitas vezes fazer tudo ao mesmo tempo, fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso é um dos sintomas. Também ter alterações no sono, isso também é um sintoma muito característico, né? Estar cansado, sempre cansado, acordar cansado, tá? Ter lapsos de memória, por exemplo, lapsos curtos, né? Não é perda de memória, mas lapsos de você sair do quarto e fazer alguma coisa e de repente esquecer o que você ia fazer, né? Isso também até um fator de proteção do próprio cérebro, né? O cérebro esse processo está muito acelerado, muitos pensamentos, e aí acaba, né, havendo um bloqueio, um apagão, um pequeno apagão, como forma de proteção. Então, esses são, assim, dos sintomas, né? O sono é um dos principais. Quando o sono não é de qualidade, existem sonhos constantes durante o sono, existe uma insônia de indução, né? No começo para você pegar no sono, é difícil e, às vezes, a manutenção do sono fragmenta várias vezes durante a noite. E o sonho realmente assim é o maior indício que o pensamento está muito acelerado, né? E pensamento acelerado se torna desorganizado, né? Hoje em dia, o que acontece? A pessoa anormal é a pessoa que é calma, calada e organizada. Essa é a pessoa que não é normal. O normal é o irritadiço, o estressado, o que responde o celular com máxima rapidez, o que está em todos os lugares, tem respostas para tudo, respostas rápidas. Esse que é tido como o normal. E é esse que é o propenso a ficar desorganizado. Né? Entendi. Entendeu? Então, atenção, pessoal, ó, muita informação preciosa. Vai anotando aí. E, doutor Gustavo, é que a maioria do nosso público, nós temos muitos homens aqui, mas a maioria são mulheres. As mulheres têm mais propensão
para essa desorganização mental ou não? Sim, sim. Né? A gente sabe que o cérebro da mulher ele é muito mais acelerado que o do homem, né? Então, assim, isso é muito comum nos relacionamentos, né? Você vê, assim, um homem que ele é muito afetado, muito nervoso, tudo, ele já não é, assim, normal, né? Tido como uma pessoa equilibrada, né? Uma mulher, né, já que é mais agitada e às vezes ela é tida como normal, porque o funcionamento da mulher é muito diferente do homem, né? O homem ele é mais pacato, a não ser que o homem tenha um transtorno, tem um transtorno bipolar que acelera o pensamento, né? Que é muito característico da bipolaridade. Entendi, entendi. Ótimo. Então, a outra pergunta: como que os pensamentos podem evoluir para uma bagunça ou desorganização mental? Então, é quando a pessoa não consegue fazer uma gestão dos pensamentos, porque o pensamento está ligado muito à emoção. Então, não sabe-se como fazer essa gestão, né? Uma das formas de se fazer isso tem 4 pontos principais. Primeiro, tirar o lixo desnecessário da mente, né? Por exemplo, eu sentei para estudar, eu preciso não pensar na conta de luz, no que meu filho está fazendo, na panela que está cozinhando, na roupa que tem que lavar, ou não, eu preciso tirar o lixo que é desnecessário naquela atividade. Outra coisa, não colocar lixo que não precisa, né? Então, por Uhum. exemplo, nós estamos vivendo uma época de dificuldade financeira e assim, não tem como ninguém se planejar financeiramente e cumprir tudo aquilo que é necessário. Então, precisa aprender a fazer a gestão do momento, né? E Entendi. aí, para isso, precisa fazer uma lista de prioridades, né? O que é necessário, né? Isso é muito comum para um cirurgião, né? A gente falar isso com alguns alunos, né? Se você tiver um paciente com uma infecção e um com hemorragia, qual que é a prioridade? A hemorragia, né? Na hemorragia, qual que é a prioridade? Você acha a artéria ou a veia? É a artéria. Entendeu? Então, precisa fazer essas prioridades. E, logicamente, remir o tempo, se organizar. Não tem como eu estudar 10 capítulos de um livro em 1 hora. Então, eu não vou conseguir fazer isso, isso não vai me deixar concentrado e eu vou perder o meu tempo. E a sensação de perda de tempo gera frustração, e a frustração gera mais desorganização. E aí você fica né, entramos numa bola de neve de confusão, desorganização mental, parece que o dia não rendeu, acabou o dia e você não fez nada. É verdade, isso é muito recorrente, as pessoas reclamarem, ficarem frustradas, porque fazem, às vezes até fazem uma rotina, né? Uma programação, um cronograma, mas ele é irreal, né? Ele é utópico. E aí não conseguem, faz aquelas listas monstruosas, não conseguem Sim. cumprir, não priorizam, e aí realmente o efeito aí da frustração é muito pior do que o estado anterior, É. né? O ideal era, assim, fazer uma programação semanal. Eu preciso resolver 10 problemas nessa semana. Fez a semanal, você pega aquilo, coloca no seu dia. Então, na manhã, eu preciso resolver isso e isso, à tarde isso e isso, à noite, talvez isso. No outro dia, a mesma coisa, no outro dia, e vai caminhando dessa forma, né? Agora, é muito importante a pessoa reconhecer isso, né? Que ela é desorganizada. Porque o desorganizado, mentalmente, ele tem algumas características, né? Ele costuma complicar o ambiente que ele está, né? Ou seja, ele fica irritado porque o outro está parado, porque o pensamento dele está acelerado, mas o outro está parado, então o outro tinha que estar andando no mesmo padrão dele, mas isso às vezes gera, né, conflitos. Geralmente, quem tem uma desorganização mental é uma pessoa de difícil convívio, né? De difícil relacionamento por causa disso. Sempre está com atitudes acusatórias, atitudes de cobrança, porque na cabeça dela ela já fechou tudo que ela precisa fazer, como que o outro ou o meu funcionário não pensou nisso. Então, isso é muito comum, né? Entendi.
Importante, importante, pessoal, identificar e também procurar ajuda para resolver isso, né? Ok, vamos lá. Outra pergunta. Uma desorganização mental pode se tornar uma desordem mental, né? Ou uma doença? Pode, ela pode ser e pode evoluir para isso, ou pode ser já manifestação de uma doença mental, né? Como, por exemplo, um transtorno bipolar, um transtorno de ansiedade, né? A desorganização não é um transtorno, ela não é uma doença mental, ela é um sintoma. Esse sintoma pode ser apenas uma falta de organização ou pode ser um sintoma de um transtorno mental. Então, agora, tudo que é disfuncional precisa ser organizado. Senão ele evolui, ele entra numa cronicidade, numa evolução crônica, é negligenciado, isso transforma-se em uma doença. Né? No corpo humano, tudo é assim. Se você tem uma escoliose e não trata, se você tem a sua coluna é torta, vai te dar um problema, seja ou com 50, ou com 55, 70, uma hora ele vai aparecer. Então, deixar isso sem haver uma abordagem ou com psicoterapia, com terapeuta, com conselhos até pastorais mesmo, né? E isso é deixar o barco solto, né? Numa hora ele pode realmente se transformar numa doença. Uhum, ótimo. E me chegou uma pergunta aqui interessante que eu vou fazer lá antes das outras. É quando perceber, quando procurar ajuda, né? Quando a pessoa perceber que já virou algo que é patológico. É uma pessoa, né? Pelo que eu entendi, a pessoa vai tentar se organizar de uma forma, né? Essa desorganização Uhum. mental, fazer ali o cronograma dela, ela viu que nunca consegue. Que período, qual é o tempo, quando ela pode saber que ela Então, precisa quando procurar isso uma ajuda? gera a frustração, essa frustração gera desequilíbrio emocional, disfuncionalidade na família, no trabalho, e cada vez a pessoa vai descendo a ladeira. Cada vez fica pior, 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 e ela não consegue se organizar de forma nenhuma. Aí, esse é o momento de procurar um profissional de saúde mental, ou um psicólogo, ou um psiquiatra. Né? Ótimo, ótimo. Então ela não vai evoluir nesse sentido da organização, ela vai sempre declinar, e aí é hora dela procurar, Sim, é isso? Ótimo. isso. Então vamos lá. Há pessoas que já têm uma predisposição à desorganização mental, algum tipo de pessoa, um grupo? Sim, sim. Então, assim, devido à maioria dos transtornos mentais, eles são geneticamente transmitidos. Né? Existe uma herança genética porque o nosso cérebro funciona através de reação química. E essa reação química é herdada. Então, muitas vezes a gente vê assim, um filho é muito parecido com o pai e um filho é muito parecido com a mãe. Mas por que isso? Porque existe uma herança que chama-se neurobioquímica. Então, existe uma predisposição de ser de uma forma que às vezes você não pediu e você herda isso. Então, isso é muito comum, né? Numa família que tem muitos filhos, né? Eu tenho 3 filhos e eu vejo que tem meninos que são parecidos comigo, tem meninos parecidos com a minha esposa, né? Tem o nosso menino mais velho que é muito parecido com o meu pai, né? Com o avô dele. E não teve muita convivência. Você vê que é uma expressão mesmo, sim, neurobioquímica do meu pai. E nós temos a nossa empregada, que foi minha babá, que fala, nossa, é o senhor Juarez, é o meu pai. Entendeu? Então, essa predisposição que pode gerar o quê? Um comportamento de funcionalidade que leva à desorganização, né? Que leva a querer. E isso é tão característico que, assim, o meu menino mais velho, ele é muito parecido com o meu pai, o avô dele. O meu pai era muito organizado, mas era muito, assim, tinha pouca plasticidade emocional, né? Ele era um pouco estourado. Então, é muito parecido. Então, existem essas predisposições por causa disso, do funcionamento, né? Eu tenho um funcionamento completamente diferente da minha esposa. Eu funciono de uma forma, ela funciona de outra. Então, e assim, a gente traça algumas metas e essas metas a gente gostaria que elas fossem cumpridas, mas muitas vezes a gente não consegue. Então, você começa a ter essas dificuldades, né, laborais no trabalho e tem, às vezes, problemas no trabalho por falta de cumprir prazos. Isso realmente
uma coisa que precisa ser olhada, né? Precisa ser estudada. E não dá para a gente falar que isso, na criança, a criança não tem como a gente falar que a criança é desorganizada mentalmente. Porque a criança tem um cérebro ainda em formação. Só depois de 20 anos que o cérebro está maduro, né? Então, esse cérebro maduro, aí sim que a gente pode pensar tudo. Mas muito da desorganização também é falta de treinamento organizacional, né? Por isso tem a personal organizer para poder fazer esse treinamento, né? Olha, isso é muito importante falar, porque nós precisamos respeitar também, principalmente no ambiente familiar, como você falou, né? Você tem uma personalidade, você lida com as emoções de uma forma, o filho de outro, tem a parte genética, a esposa de outra. Então, nós, principalmente mulheres, né? Se você não souber lidar com esse ambiente dentro da sua casa, da sua família, isso aí, essa desorganização vai piorar muito, né? Então, é importante, isso é muito importante. Tem outra pergunta aqui. Como a mente, então, identificou que está com a desorganização mental, como fazer para organizar essa mente de uma forma prática? Ainda não é patológico, não percebeu nada, mas que a partir de amanhã organizar. Então, aí eu coloquei aquelas quatro passos, né? Primeiro, remover o lixo desnecessário. Então, vai cozinhar. No máximo, vai ouvir uma música. Não vai Nós cozinhar. podemos, doutor Gustavo, nós podemos traduzir isso por manter o foco, né? Tá fazendo uma E, coisa, esquece as outras, só foca e, naquela tarefa ali. e, É e. isso? Você tem capacidade de focar em três coisas. Como é que você sabe que você sabe focar em três coisas? Quando você consegue terminar as três coisas no prazo que você estipulou. Tudo bem, então tem multifocal, né? Porque é uma pergunta aí dentro disso. Você falou anteriormente da pessoa fazer mais de uma coisa, né? Ao mesmo tempo. Tem pessoas que conseguem fazer isso, né? Sim, E conseguem fazer e terminar. Eu sou uma sim, delas. A sim, menos que eu esteja desorganizada mentalmente, estou falando que pode ser pessoas que estejam nos ouvindo. Então, é possível, se a pessoa consegue sim, fazer de uma forma prática, ela fazer isso, ok? sim, sim. Né, sem nenhum prejuízo, mas o ideal, né, vamos colocar aqui de maneira geral para todos, o ideal, o primeiro ponto aí para organizar a mente, então, é focar. Começou uma tarefa, desliga de todo o resto, né, desliga aí dos filhos, desliga o celular, desliga as redes sociais e completa aquela tarefa. Sim. Você acha importante? Existem muitas técnicas, né? Técnica Pomodoro, muitas técnicas de foco, né? Você permanece um tempo, desliga, levanta, anda, toma uma água e volta. Isso é importante Sim, realmente para o cérebro? sim. E qual é esse Importante, tempo que sim. a gente deve Não, aguardar? o tempo é o tempo que a didática fala. O cérebro, assim, ele funciona focado até 40, no máximo 50 minutos. Tá? Aí depois começa a haver um desgaste mental já, e por isso que as aulas, né, aulas de escola, de faculdade, elas são de 50 minutos com intervalo de 10. Ótimo, ótimo, muito bom. Ai, meu Deus, faltam 20 minutos para a gente acabar e tem um tanto de pergunta aqui, doutor. Vamos lá. Qual a relação da memória com a desorganização mental? Então, a memória, existem, como num computador, nós temos uma memória de uso rápido, temos uma memória RAM, né, e uma memória de armazenamento. Bem, a memória que a gente usa no dia a dia é uma memória rápida, né? Só que a memória, nós temos um mecanismo que grava, né, os acontecimentos durante o dia e ele é contínuo, ele não cessa nunca. Só que existe no cérebro algumas regiões em que a gente armazena essa memória, chamada memória de armazenamento rápido, né? Essa memória você armazena para você utilizar de forma assim, logo você esquece. Agora, se você tem uma memória que você precisa, às vezes, de um uso médio, às vezes tem pessoas que têm mais facilidade e desenvolvem isso de uma forma muito mais prática. Mas hoje, o que acontece? A gente vive numa geração que é tudo para ontem, né? Não é o celular ajudou muito, mas atrapalhou muito a saúde mental, né?
Então, as pessoas estão muito aceleradas nesse sentido. E, às vezes, não conseguem desenvolver essa questão, né, da memória que, há 30 anos atrás, era uma memória de, né, leitura, de estudo, de sentar e ter tempo para a própria pessoa mesmo, né? Então, isso acontecia de uma forma. A internet surgiu aí em 96, né? Só que as redes sociais mesmo começaram aí nos últimos 6 anos, 7 anos. Então, isso tem gerado, assim, tem criado uma geração um pouco mais preguiçosa, né? Para utilizar a memória. Então, eu não sei o que vai acontecer para frente com essa geração, mas a nossa geração já, né, entre 40, 50, 30, mais ou menos, já tem sentido isso. Essas dificuldades em usar de uma forma prática a memória e de se organizar com isso, né? Confia muito no celular. Antigamente nós guardávamos números de telefone, né? Eu sabia os números de telefone de várias pessoas. Hoje eu já não guardo. Às vezes eu tenho que perguntar o número de telefone da minha esposa. Os meus meninos guardam, às vezes eu não guardo. Então a gente se acostuma com isso e isso gera realmente um comportamento ruim. Então o que pode acontecer também? A memória, ela guarda, muitas vezes, o nosso cérebro ele é muito autoprotetor, né? Ele guarda aquilo que é prazeroso. O que não é prazeroso, ele também guarda, mas fincado numa região que chama-se janela Killer. E tem uma âncorazinha ali. Então, muitas vezes surgem situações ruins, né, no nosso dia a dia, e que essas memórias ruins são resgatadas sem a gente querer. Então, você tem, às vezes, uma dificuldade lá na sua escola, lá na infância. Uma dificuldade de estudar, te chamaram de lento, de lerdo, de burro, de nunca vai dar nada na vida. E aí você vai passar por uma situação no emprego em que você recebe uma pressão muito grande e você tem que produzir e você não consegue evoluir nessa produção porque o seu cérebro guardou inconscientemente que você é lerdo, é lento, é inútil, é burro, entendeu? Isso são marcas que, assim, precisam ser tratadas, né? E, às vezes, precisa de uma terapia para isso. Isso precisa ser trazido à memória e você enfrentar essa dificuldade, tratar isso emocionalmente para que você possa se organizar. Ótimo, Entendeu? ótimo. Aí E a com memória relação, atrapalha muito. ótimo, com relação a essa questão da memória, como é que na prática a gente pode ensinar o pessoal a treinar, a voltar de forma prática? Você falou da leitura, o que mais a gente pode fazer? Então, eu tenho um grande problema que eu acho que é um bom problema. Muitas pessoas reclamam comigo de redes sociais, né? Eu não respondo muito WhatsApp, eu já aviso aos meus pacientes, olha, você me liga, porque eu estou concentrado no meu trabalho. Então, quando eu entro no consultório, eu olho o WhatsApp de manhã, às vezes na hora do almoço, às vezes à noite. Durante o dia eu não olho, né? Então, isso precisa o quê? Descobrir o que está te desfocando. Eu quero focar em determinado atividade, em determinado problema. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, entendeu? Em ver. Cada um vai ter uma situação, cada um vai ter uma dificuldade, mas uma coisa importante é que tem se perdido ao longo dos anos é o tempo de investimento em si mesmo. Então, por exemplo, quando você pega uma leitura excelente é a leitura bíblica. Quando você pega uma leitura e fica você e a Bíblia, você e o Espírito Santo, aquilo ali é um excelente exercício para a memória. Só que você precisa focar ali. Não adianta você estar com o celular ligado e responder, aí volta e lê 3 versículos. Aí volta de novo, lê mais 2. Aí no final você, aqui que eu li. Aí você volta e lê de novo, porque você não gravou nada. Então, esse treino de memória, ele precisa ser readquirido, porque está se perdendo. Está se perdendo, né? Então, tempo de solidão para refletir algumas coisas é importante, né? Ótimo, ótimo. Vamos lá. A outra pergunta aqui o que fazer com pensamentos em excesso?
Então, os pensamentos não param, né? Só em pensar, em parar de pensar, você já pensou. Então, assim, é realmente assim, naquelas questões, não acumular mais lixo, né? Tem pessoas que têm capacidade de pensar muito. E, às vezes, tem que organizar isso, deixar em arquivo, né? Ou seja, eu vou pensar agora sobre a reforma da minha casa. O que precisa? Disso, 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 disso. Vou fazer isso agora? Não. Está arquivado. No momento certo, eu abro esse arquivo, né? Eu preciso agora pensar sobre a organização, né, lá do nosso trabalho. Nós temos um trabalho lá com moradores de rua. Tem que pensar, o que eu vou pensar? Eu vou pensar naquilo, naquele momento. Então, eu tenho que me organizar. Eu não consigo me organizar mentalmente, então eu vou escrever e depois eu tenho, né, como retornar aquele assunto. Mas eu vou conseguir resolver? Agora, nesse momento, não. Então, vou precisar, né, no momento certo, abrir esse arquivo para resolver. Ok, Tá? ok. E muitas E eu vezes, tenho. isso é uma coisa que... Pode falar. Pode falar, doutor, desculpa, pode falar, pode continuar. Sim. Eu queria deixar aqui o seguinte, que muitas vezes, né, as pessoas têm muito preconceito com a medicação, com o psicofármaco, com a medicação psiquiátrica. A medicação psiquiátrica, ela não é assim um veredito que você está doente. Mas por que nós podemos envelhecer, nós podemos ter barba branca, ter pé de galinha, né? E nosso cérebro também não pode envelhecer. Ele envelhece também. Há um desgaste nele. E a medicação é para ajustar isso. Então, muitas vezes é necessário você tomar uma medicação. A medicação vai te potencializar, vai te retornar no ritmo que você tinha com 30 anos, com 20 anos. Às vezes não é uma doença, mas é uma ajuda que às vezes é necessária. Ótimo, ótimo. Doutor Gustavo, outra pergunta. A bagunça mental tem a ver com algum trauma na infância? Tem a ver sim, mas aí precisa saber que tipo de trauma que é, né? Como eu falei anteriormente, sobre o trauma, né, de palavras proferidas, de situações que às vezes a gente faz um espelhamento delas, né, com os nossos pais, é muito comum, né? Às vezes você criou uma expectativa que não foi cumprida com seu pai, com sua mãe, e você às vezes transfere isso no relacionamento, né, em casa, e é muito comum o apontador de falhas, ele é alguém que tem um pensamento muito acelerado, um pensamento com conceitos muito enrijecidos, né? Ok, ótimo. Respondi? Existe algum alimento natural, algo natural que pode ajudar, voltando lá à memória, as perguntas da memória que estão bombando. Algum alimento, algo natural que pode se ajudar nessa questão da memória, além do que você falou, de forma prática? Sim. Então, basicamente a gente precisa pensar em estilo de vida, né? Um estilo de vida saudável. Voltamos? Voltou, estou te ouvindo Sim. bem. Então, um estilo de vida saudável, ele é o que é o necessário, né? Não é um alimento específico, né? Manter Não uma é só um saúde, alimento né? específico, mas Ótimo, ótimo. isso. Então vamos lá, pessoal. Vida saudável, ok? A live de Uhum. sexta-feira vai falar disso. Vamos voltar aqui. A desorganização mental pode gerar alguma desorganização fisiológica ou hormonal? Sim, né? Ela pode. Então, tem que pensar no conjunto. O conjunto, assim, por que eu estou desorganizado mentalmente? Eu posso ter uma doença endócrina, posso ter né, uma lesão no hipotireoidismo, eu posso ter também uma doença mental, né? E a própria frustração gera isso, né? A depressão, ela é muito sugênere, né? É uma doença com repercussão mental, mas ela tem muito do corpo, porque o neurotransmissor principal é a serotonina. A serotonina é produzida dentro do cérebro
só 25%, o restante é no corpo, é no intestino. Então, se o intestino não funciona bem, eu posso ter um problema que vai me afetar no meu funcionamento, né, e me levar para uma depressão. Tá? Então, existe muitos fatores envolvidos nisso. O ideal é que a gente seja feliz, né? E às vezes a felicidade, para um, é uma coisa simples, né? Não é nada muito complexo. Às vezes, para o outro, a felicidade é mais complexa, né? Ele fica feliz porque ele está dirigindo, pilotando um avião, né? Tendo aquela emoção, mas para aquilo ali, para ele, é feliz, entendeu? Então, precisa ver o seguinte, se o seu estilo de vida está causando alterações nos seus relacionamentos sociais. Isso que é importante. Se está causando alterações, existe alguma coisa que está desorganizada. Ok, ótimo. Então, identificar, né, primeiro. Sim. Doutor Gustavo, nós estamos aqui com 7 a 8 minutos para finalizar. Gostaria que você falasse um pouco a respeito dessa questão agora, nesse tempo de pandemia, né, isolamento social, o que as pessoas podem fazer de forma prática para guardar a mente, né, para de fato não adoecerem, ou se alguém percebeu algum problema, né, identificou aqui com essa live, o que elas podem fazer de forma prática, quebrando também o paradigma que há com relação à psiquiatria, né, a procura de ajuda, que de repente a maior parte a gente percebe que não tem tanto paradigma com relação à psicologia, mas quando vai para a psiquiatria, né, já tem muitos tabus. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Bem, então, no momento de pandemia agora, né, que nós estamos sem muito relacionamento, o relacionamento social, ele é mais familiar, ele fica em casa, né, entre filhos, pais, avós, etc. Então, o meu conselho é não piorar a situação, não criar confusão onde não precisa, porque já está confuso. Então, não apimentar as situações, ou seja, vão se descobrir coisas que às vezes você não reparava. Então, não apontar, não piorar o que já está, né, ruim. Isso seria uma das principais. Outra, fazer coisas saudáveis. Exemplo, videogame demais não é saudável. Leitura é saudável. Tá? Conversar pouco não é saudável. Conversar demais também não é saudável. Então, conversar o suficiente, mas conversar. Algum tipo de exercício físico, né? Não se alimentar de forma assim louca, ou seja, vamos comer só batata frita e só sorvete, né? Vamos comer o máximo possível de alimentos saudáveis. Fazer atividades em conjunto, por exemplo, em casa nós temos o horário de mexer na horta. Nós descemos, aí às vezes eu vou capinar, minha esposa vai esticar a tela, o outro vai aguar as plantas, e aí nós temos uma atividade que a gente desce para um quintal, né, para alguma coisa. Então, fazer alguma atividade em conjunto, tá? E, principal, confiar que Deus está no controle de todas as coisas. E você não pode acrescentar nenhum côvado mais à sua altura, nenhum fio de cabelo mais na sua cabeça. Então, se isso está acontecendo, Deus está no controle. Tá? Ele é soberano, todo o tempo ele é soberano. Então, isso que gera, às vezes, muita ansiedade em quem não conhece a Deus, não tem um relacionamento com Jesus. E ela fica, assim, apavorada e parece que, né, o coronavírus vai entrar pelo encanamento da água e pingar na pia dela e contaminar ela, né? Então, isso precisa ter paz, né? O principal que Jesus falou foi isso. Quando Jesus entrava numa casa, ele falava, né? Profere que ali vai haver a minha paz. Então, isso é muito importante, isso que é mais importante. Agora, se você está realmente necessitando de ajuda, procure ajuda, né? A medicina, ela é tudo que Deus criou, tudo que está criado foi com a finalidade de servir ao homem, de ter um aspecto, né, benigno para o homem. Mas, às vezes, o próprio homem usa isso de forma ruim. Exemplo, o avião foi criado para encurtar distâncias. A internet foi usada para isso, mas às vezes ela é usada de forma ruim. E a psiquiatria da mesma forma, ela foi usada durante um tempo de uma forma ruim. Mas hoje
está sendo usado assim, de uma forma muito científica, muito correta, e não tenha vergonha de procurar, nem de ser medicado, né? A única doença debilitante da psiquiatria chama-se esquizofrenia. E os transtornos de personalidade que são difíceis. Mas as outras são muito equilibradas com medicação, psicoterapia. Então, eu acho que você pode viver melhor. Quando você vive melhor, o ambiente que você está vive melhor. As pessoas vivem melhor. Os relacionamentos ficam melhor e aí você fica melhor ainda. Tá? Amém, amém. Que bom, que bom. Nós vamos finalizar, mas antes de finalizar, eu queria te pedir para que você orasse por nós, né? Doutor Amém. Gustavo é um homem de Deus, é da nossa igreja, um amigo também. E eu queria que você, como homem de Deus, nos abençoasse, abençoasse todo mundo que está ouvindo, independente da religião, né? Da denominação, mas que de fato abençoasse a nossa mente, o coração, para que sejamos pessoas saudáveis, mentalmente, em todos os aspectos. Ok? Fecha seus olhos, Amém. você que está conosco, onde você Amém. está, e coloque a sua mão assim no sentido de receber a oração e apenas receba, ok? Amém. Amém, Pai. Nós oramos para que, né, Deus, todas as dificuldades, né, venham à luz. Né? O Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de luz. Né? Nós sabemos que só quer trazer às nossas vidas uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de realização. Né? Tem pessoas que hoje sofrem, tem muito, às vezes, muito recurso financeiro, mas não sabe como fazer a gestão desses recursos, ou às vezes tem uma família estruturada e não sabe como fazer a gestão dessa família. Eu oro para que essas pessoas possam entender, Deus, que há um Deus que as ama, que quer fazer parte da vida dessas pessoas e que quer cooperar com elas para que todas as coisas se encaixem e a nossa vida seja plena e realizada em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Doutor Gustavo, muito obrigada. Foi muito Obrigado a bom, você. excelente. Tá? Obrigada Bom, pela sua disposição em nos servir. tá bom. Conta comigo se precisar mais. Amém. Obrigada, pessoal, você que Tchau. esteve conosco. Muito bom. Compartilha essa live, dá o seu like aí no coraçãozinho, compartilha para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Ela ainda vai ficar aí no Stories 24 horas, tá? Segue aí nas redes sociais, Eli Cascão, lá no YouTube, inscreva no canal para você participar também lá do sorteio da mentoria, tá bom? Não esquece, tá lá no feed. E se você tem mais alguma dúvida, manda aí no direct para mim. Nessa quinta e sexta, no mesmo horário, temos live também, continua a organização interna, tá bom? Doutora Marina, nessa quinta-feira, psiquiatra, falando a respeito da saúde mental da mulher. Ainda vamos continuar aí com esse assunto, ok? Não se esqueça de compartilhar e mandar o convite, ok? Nós vamos distribuir, acompanhe no meu stories, vai estar lá. Eu agradeço você, sua presença. Um beijo no seu coração, ok? Eu sou Eli Cascão e vou te ajudar a respeito de organização. Um beijo, pessoal!